Graça e paz aos nossos amados e queridos irmãos e irmãs do projeto Semear. Um bom dia para você que é do Brasil, você que é de Cabo Verde. Bom dia, boa tarde aos nossos amados e queridos irmãos de Moçambique, de Angola, da República Democrática do Congo, e aos demais lugares onde esta palavra de Deus chegar, que o Espírito Santo do Senhor possa falar gloriosamente ao seu coração. Convido a você a buscar a sua Bíblia para que juntos possamos compartilhar a palavra do Senhor. O tema da nossa meditação será o poder restaurador da palavra. Ó Senhor, como a sua palavra é poderosa sobre a minha vida. Queridos, queridas, acredito que você já esteja com a sua Bíblia em mãos. Então, vamos meditar na palavra do Senhor. Sobre o comportamento humano, o que podemos dizer a respeito? Por exemplo, continuamos a sentir felicidade, tristeza, nojo, medo, surpresa e raiva. Pouco se mudou ao longo dos tempos, independente do continente, dos países e da cultura. Sempre encontraremos os mesmos traços emocionais. Se você sair do seu país de origem e for visitar um outro país, você vai encontrar pessoas felizes. Você também vai encontrar pessoas tristes, pessoas com medo, pessoas com raiva. Em qualquer lugar que você for, em qualquer continente, em qualquer país, seja qual for a cultura, você vai encontrar os mesmos traços emocionais. Salomão, o filho do rei Davi, em seu livro de Eclesiastes, escreveu as seguintes palavras: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Ele chegou a esta conclusão ao observar o comportamento das pessoas que estavam à sua volta. Salomão foi um homem muito sábio, muito inteligente. A sabedoria dele era assim de surpreender. Pessoas de outros países vinham ao seu encontro para ouvi-lo. Eles queriam ouvir, queriam ver a sabedoria de Salomão. Então, Salomão também observava estas pessoas que vinham de longe, de outros países, e encontrava nelas a mesma coisa: felicidade, tristeza, medo, surpresa, raiva. Salomão contemplava as mesmas coisas, os mesmos traços emocionais. Então, ele chegou a essa conclusão: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isto se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. A Bíblia, por outro lado, não é enfadonha. Se Salomão se sentiu enfadado com o comportamento do homem e suas realizações, a Bíblia, por outro lado, não é enfadonha, não é cansativa a palavra de Deus, mas deslumbrante e atual em seus conselhos, em suas repreensões e no seu juízo. É a palavra de Deus. Ela não é enfadonha, ela é deslumbrante e atual. Justamente em razão do comportamento vicioso da raça humana. Em todo lugar há tristeza, em todo lugar há medo, em todo lugar há raiva. Os mesmos traços emocionais estão em toda parte.
Então, onde a Bíblia chegar, onde ela chegar, ela vai tratar. Ela vai tratar da felicidade, vai tratar da tristeza, vai tratar do medo, vai tratar da raiva. E ela é aquela que tem este poder, tem esta autoridade para tratar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Ela fala de tristeza. A Bíblia fala de tristeza? Fala. A Bíblia fala de tristeza. Os primeiros a sentirem a tristeza foram Adão e Eva, quando perderam o paraíso. Adão e Eva ficaram tristes quando foram expulsos do paraíso. Eles saíram de lá à força. Não, aqui vocês não podem ficar. Não, vocês pecaram. Aqui vocês não podem mais ficar. Eles sentiram tristeza, né? Oh, Senhor, nós não podemos mais ficar aqui. Não, vocês não podem mais ficar aqui. Vocês precisam ir embora. O Éden é para os puros. E vocês pecaram contra Deus. Então, vocês não podem ficar aqui. Então, o coração de Adão e Eva ficaram tristes. Eles sentiram a tristeza. Se entristeceram também quando Caim matou seu irmão Abel. Oh, que tristeza! Que tristeza ver o seu filho morto. Abel morreu pelas mãos de Caim. Quão triste ficou o coração de Eva. Quão triste ficou o coração de Adão. Meu Deus! E até hoje a tristeza faz parte da nossa vida, meu Senhor. Até hoje pessoas são assassinadas. Inocentes são mortos. Abel era inocente. O filho de Eva e Adão, Abel, era inocente. Inocentemente foi morto por seu irmão Caim. Até hoje há assassinatos. Até hoje pessoas inocentes estão morrendo. Meu Deus, meu Deus. A tristeza até os dias de hoje faz parte da nossa vida, meu Senhor. O que diremos então da prostituição, da impureza, da lascívia e idolatria? Feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, pelejas, dissensões, heresias, invejas e bebedices, glutonarias. Oh, meus queridos, oh, minhas queridas, todas estas coisas praticaram as primeiras gerações e a atual faz o mesmo. Olhe para a sua volta. Você irá contemplar todas estas coisas citadas, todas estas coisas que destroem a alma, estão sendo praticadas, meu Deus. A Bíblia, portanto, com seus ensinamentos e suas repreensões, é a única que é eficaz para tratar a alma e o espírito. Você tem uma Bíblia em mãos? Dê valor a ela. Você tem a Bíblia em mãos? Leia a palavra de Deus. Saiba que ela é poderosa. Saiba que ela tem o poder para te ensinar o caminho certo. Saiba que ela tem o poder, a autoridade para te repreender. Olha, você está fazendo algo que não é certo. O que você está fazendo é errado. A palavra de Deus tem essa autoridade para te repreender, para te chamar a atenção. Ela é eficaz para tratar a sua alma. Você sente que a sua alma precisa ser tratada por Deus, precisa ser curada por Deus, precisa ser liberta por Deus? É a palavra de Deus. É o agir da palavra de Deus na sua vida que irá te transformar, que irá mudar a sua vida, que irá tirar todas estas coisas
que são malignas de sua vida. Será através dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, meu amado, você que está com a sua Bíblia em mãos, valorize esta palavra. Valorize a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, nosso querido, amado apóstolo Paulo, em sua segunda epístola a Timóteo, disse: Timóteo, servo, amigo, companheiro do nosso querido amado apóstolo Paulo, escrevendo a ele, disse: Timóteo, vem cá, Timóteo, ouça o que eu vou te dizer, Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil, Timóteo, para ensinar, para repreensão, para correção, Timóteo, e para a instrução na justiça. Foi isso aí, meu amado, minha querida, que o nosso querido apóstolo Paulo falou para Timóteo. Você que está com a sua Bíblia em mãos, estas palavras estão lá na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, anote aí para que você não venha esquecer estas palavras do nosso querido apóstolo Paulo. De acordo com o apóstolo Paulo, Deus revela a sua vontade através das Escrituras. Como eu quero falar com o homem. Como eu quero falar com a mulher. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou entregar ao homem. Eu vou revelar ao homem a minha vontade através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que revelou a vontade de Deus ao homem. Se você tem esta Bíblia em mãos, se você tem estes livros maravilhosos em mãos, foram inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Foi Deus falando ao coração do homem, foi Deus ministrando ao coração dele a instrução. Senhor, o Senhor falando ali gloriosamente ao coração do homem. Aleluia. Ouça, meu servo, escreva aí. Eu tenho que falar com todos. Eu tenho que trazer a minha vontade. Eu tenho que mostrar o certo. Eu tenho que revelar ao homem como eu espero que ele ande em minha presença. Então, Deus, através do seu Santo Espírito, através do Espírito Santo, revelou a palavra de Deus aos homens escolhidos, a homens escolhidos por Ele. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, toda a Escritura, hein? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E esta Escritura aqui, esta revelação de Deus, ela é apropriada para o ensino, para ensinar o caminho certo, ensinar a coisa certa. Ela é apropriada para repreender. Olha, você está fazendo aqui o que não é bom, hein? Isso aqui vai trazer problema para você. Isso aqui está errado. Então, Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, presta atenção. Quando alguém precisar de receber uma repreensão, use a palavra. A palavra de Deus, ela tem essa autoridade. A palavra de Deus tem esta envergadura de revelar a vontade de Deus. Por quê? Porque o desejo do nosso Deus é que sejamos instruídos em justiça. O Senhor, aleluia, quer que a justiça de Deus permaneça sobre nós. E a justiça de Deus é quando eu creio, eu obedeço. Se eu creio, eu obedeço. Eu coloco em prática. Então eu sou justificado, aleluia, pela fé, porque acredito que a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus tem autoridade. Então, foram estas coisas que o nosso querido apóstolo Paulo queria transmitir a Timóteo a respeito das Sagradas Escrituras.
por ela, através dela, somos aperfeiçoados em Deus. Você quer ser aperfeiçoado, meu amado, minha querida? Como eu quero ser aperfeiçoado no Senhor, como eu quero deixar as coisas erradas, como eu quero deixar coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, medite na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, seja obediente à palavra de Deus e você será aperfeiçoado em Deus. Mesmo sendo, meus queridos, uma coletânea de fácil acesso, seu potencial transformador está diretamente ligado ao Espírito Santo. A Bíblia é uma coletânea de vários livros. Temos o livro de Salmos, livros de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí vem os profetas, né? Malaquias, Isaías, profeta Ezequiel, Amós, o Novo Testamento, Marcos, Lucas, João, tem as epístolas de Paulo. É uma coletânea de livros inspirados por Deus. E você tem ela em mãos, é de fácil acesso. Você pode comprar a sua Bíblia. Se você não tem condições de comprar uma Bíblia, você pode, através da internet, baixar gratuitamente a Bíblia para o seu celular. Então, a Bíblia é de fácil acesso a todos. E o seu potencial transformador, o seu ápice transformador, está diretamente ligado ao Espírito Santo. Foi o mesmo Espírito Santo que a revelou aos profetas, revelou a homens de Deus a vontade de Deus. E é este mesmo Espírito Santo que, através desta palavra revelada, que irá agir poderosamente em minha vida e em sua vida. Então, o Espírito Santo do Senhor está ligado à palavra de Deus. O seu potencial transformador está diretamente ligado ao Espírito Santo. Senhor, então quer dizer que eu tendo a Bíblia em mãos, eu lendo a palavra de Deus, eu preciso do Espírito Santo agindo também em minha vida? Isso, meu querido e minha querida. Você precisa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que traz o entendimento, é Ele quem leva a compreender a altura, a largura e a profundidade da vontade de Deus. É o Espírito Santo. Ele vai tocar no teu coração, Ele vai começar a falar contigo, Ele vai começar a palestrar com você, Ele vai começar a prosear contigo, meu amado, minha querida. Aquela passagem bíblica, aquele versículo que você leu, e daqui a pouco você vai ficar deslumbrado com o agir do Espírito Santo através da palavra, através das Sagradas Escrituras. E é por isso que nós ficamos maravilhados quando lemos a palavra de Deus, quando o Espírito Santo do Senhor está do nosso lado, está juntinho a nós, nos ensinando, mostrando, falando. Você fica o quê? Maravilhado. Senhor, que palavra gostosa. Senhor, que palavra boa. O Senhor está falando que eu tenho que mudar? Senhor, eu estou vendo aqui, Senhor, que eu tenho que mudar, Senhor. Senhor, como eu estou errado. Senhor, o Senhor está me fazendo compreender. Espírito Santo, o Senhor está me fazendo enxergar como eu preciso me consertar diante de Ti. Como eu preciso dar um jeito na minha vida. É o Espírito Santo. Você lê, e aí o Espírito Santo do Senhor vem e fala ao seu coração. Revela você. Leva você a compreender o quanto a palavra de Deus é gloriosa, o quanto a palavra de Deus é poderosa, o quanto a palavra de Deus é profunda e o quanto ela revela da vontade de Deus a nós. Como também a necessidade de se submeter a ela. Senhor,
como eu sou rebelde a Ti. Senhor, como eu não tenho dado crédito à Tua palavra. Ah, Senhor, mas o Seu Santo Espírito está falando comigo. Senhor, quantos anos passei, Senhor. Quantos anos passei longe de Ti, quantos anos eu passei Te entristecendo com as minhas atitudes. Mas hoje, Senhor, eu estou lendo a Tua palavra, Senhor, e hoje eu sinto a necessidade de me render à Sua vontade, Senhor. O Seu Santo Espírito me leva a entender isto, Senhor, que eu preciso me render à Sua vontade. Então, meus queridos, é isso que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, realiza em minha vida. Uma compreensão ampla da vontade de Deus sobre nós. Aleluia. A importância das Sagradas Escrituras para com a humanidade se dá também em razão, meus queridos, de possuirmos uma origem divina. É isso mesmo. Você tem uma origem divina. Eu tenho uma origem divina. Nós possuímos uma origem divina. E é por isso que a vontade revelada por Deus através das Escrituras é tão importante para a minha vida e para a sua vida. Onde todos nós, não esqueça disso, todos nós possuímos e somos a expressão deste ser superior e eterno, que é Deus. Oh, Senhor, eu sou a expressão deste ser eterno e superior, que é Deus. Todos nós. Você, não vejo isto, não consigo vislumbrar isto que você está falando, mas você tem a origem, aleluia, no eterno. A sua origem é divina. Abra sua Bíblia aí, vamos ver isso. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos ver o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos ver a nossa origem divina. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E ao terminar a sua criação, ele, o Deus Criador, chegou à seguinte conclusão. No versículo 31 de Gênesis capítulo 1, ele diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Temos aqui, meus queridos, a prova de que a minha origem é divina. Quem me criou foi Deus. Oh, Senhor, Deus criou Adão, Deus criou Eva, e nós somos a geração. Nós fazemos parte desta semente do homem, da mulher. Nós carregamos o mesmo DNA do homem e da mulher, de Adão e Eva. Nós temos a nossa origem divina, porque quem nos criou foi Deus. Você é a expressão da vontade de Deus. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Oh, Senhor! Então quer dizer que eu carrego a sua imagem? Senhor, quer dizer que eu carrego a sua semelhança? Isso, meu querido. Isso, minha querida. Você é a expressão de Deus. Você é a manifestação da vontade de Deus. Glorifica a Deus, dê graças a Deus, agradeça ao Senhor por isto, porque fostes criado por Deus. Tudo o que Deus faz é perfeito e com um propósito. Deus, quando fez o homem perfeito.
fez o homem com um propósito. O versículo 31 de Gênesis, capítulo 1, diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Olha aí, não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus, ela que está falando. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. É bom, o que Deus faz é bom, não é ruim não, é bom, aleluia. Então tudo que Deus faz é perfeito e com um propósito. Os animais, por exemplo, foram criados conforme a sua espécie para este mundo. Os animais foram criados para este mundo. O homem, a mulher, por outro lado, foram criados de acordo com a sua natureza eterna. O Senhor, como o Senhor me fez tão maravilhoso, tão glorioso. Obrigado, ó Deus. Sim, meus amados, a natureza é eterna, carregamos a natureza eterna. Oh Deus, porque não deixamos de existir. Os animais um dia morrem, e aí acabou, findou-se para eles. Se não houver a reprodução, entram em extinção. Acabou. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, vamos ver o que está escrito ali. Diz assim, olha: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós não somos como os animais, não. Os animais se findam ao morrer, mas como possuímos uma natureza eterna, como possuímos algo especial, aleluia, o nosso corpo vai para o pó da terra um dia, mas o meu espírito, o Senhor, volta para Deus que o deu. Eu irei um dia retornar para Deus. Eu não irei findar como os animais. Não, você não, eu não. Nós iremos retornar para Deus. Nossa origem é de Deus. Viemos de Deus. Tornaremos um dia para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Este homem criado, Adão, Eva, criados por Deus, carregavam a imagem mental, moral e espiritual do Criador. Isso mesmo, meu querido, minha querida. Adão e Eva carregavam a imagem mental, moral e espiritual do Criador, mas que infelizmente se perdeu com o passar do tempo. Essa imagem mental, moral e espiritual do Criador se perdeu com o passar do tempo. Quando perdemos a imagem mental, moral e espiritual do Criador, nos afastamos de Deus, deixamos de conhecer a Deus. Quantas pessoas deste mundo não sabem que Deus existe? Quantas pessoas deste mundo não têm consciência do seu Criador? Que não sabem que são eternos? Que não sabem que um dia tornarão para Deus? Quantas pessoas não sabem? Porque perderam a imagem mental, a imagem moral. Não sabem mais que aquilo que praticam aborrecem a Deus. Aquilo que fazem entristecem a Deus. Quantas pessoas estão nesta mesma condição? Porque perderam as características divinas inseridas por Deus no homem. Perderam com o passar do tempo. É por esta razão que a palavra de Deus está entre nós. É por isso que o Espírito de Deus está atuando entre nós, de geração a geração. Ó Senhor, para
que possamos conhecer o Criador. Louvado seja o nome do nosso Deus. Em Cristo, tanto a natureza divina e a permanência eterna com Deus são resgatadas. Se o homem perdeu ao longo do tempo a imagem mental, a imagem moral e espiritual do Criador, se perdeu ao longo do tempo com os seus erros, com as suas atitudes, suas escolhas erradas, em Cristo, tanto a natureza divina como a permanência eterna com Deus são resgatadas. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, encontramos as seguintes palavras de Jesus: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A humanidade está perdida. A humanidade está longe de Deus. A humanidade está longe do Criador. Andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho. Se você não tem, meu querido, minha querida, a imagem mental, moral e espiritual do Criador, você escolhe o seu destino neste mundo. Mas é você que está escolhendo. Você anda desgarrado, como uma ovelha. Foi isso que o Senhor falou ao profeta Isaías, no capítulo de seu livro 53, versículo 6. Desgarrado como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho. Assim é o homem, assim é a humanidade. Assim têm sido as gerações. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. As nossas iniquidades nos afastaram de Deus. A nossa iniquidade consumiu a imagem mental, moral e espiritual do Criador em nossas vidas, as nossas iniquidades. Mas Cristo, profetizado pela palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, este Cristo veio, aleluia, e Ele é aquele que tem o poder para perdoar, para sarar o coração ferido, para salvar a alma, para abraçar os que estão longe da presença de Deus. Jesus é a oportunidade de retorno à imagem mental, moral e espiritual de Deus em sua vida. Jesus é a oportunidade que Deus lhe concede de retornar à imagem mental, moral e espiritual. Só através de Jesus. Jesus é o único que nos aproxima de Deus. Jesus é o único que pode te aproximar de Deus, que pode lhe fazer retornar aquilo que o Senhor deseja para a minha vida e para a sua vida, aquilo que Ele sempre desejou para toda a humanidade. Jesus é o único que pode nos levar de encontro a Deus, a esta vontade primaveril de Deus. Jesus é o único que pode. Contudo, o que temos feito? O que temos feito ao longo das gerações? Temos andado em lugares estranhos. A nossa natureza não é para ser escravizada pelo pecado, não. Mas quantas pessoas andam escravizadas pelo pecado? Quantas pessoas são escravizadas de tal maneira que não têm o poder de deixar as suas práticas pecaminosas? São escravas. Então, vivem em lugares estranhos à sua natureza. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus para vivermos ao seu lado, na sua presença, adorando, glorificando,
bendizendo o seu nome. Mas, ao contrário, o que temos feito? Temos feito coisas que desagradam a Deus, que aborrecem a Deus. Temos envenenado com sentimentos e desejos que destroem a alma e o espírito. Quantos sentimentos terríveis estão em nós? Quantos desejos malignos estão em nós? Quantos pensamentos danosos estão em nós? Todas estas coisas destroem a alma e o espírito do homem. Perdidos estamos em nossos pensamentos. Pensamos quantas coisas ruins, pensamos quantas besteiras, pensamos quantas coisas erradas. É isto que temos feito, por estar longe do Criador. Influenciados estamos pelo mal que infelizmente governa este mundo. O mal, ele faz isso. Ele instiga. O mal influencia. O mal sussurra em nossos ouvidos para continuar praticando coisas erradas. Não, continua fazendo isto aqui. Continua fazendo esta coisa errada. Continua praticando este erro. Continua desobedecendo a Deus. Continua entristecendo o Espírito Santo. Continua. É isso que o mal faz. Ele nos influencia. Ele mexe com o pensamento da pessoa. Ele leva a pessoa a pensar de forma errada. A pessoa já está longe de Deus. A pessoa não tem mais a imagem mental, moral e espiritual do Criador. A pessoa está sendo consumida por desejos, por sentimentos malignos. E vem o mal, sussurra, vem o mal, incentiva, vem o mal, trabalha para que você continue no mesmo erro. Você não muda. Você não vai mudar, porque você está permitindo que o mal trabalhe em seus pensamentos, em seus sentimentos e em seus desejos. Sobre este poder maligno, o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Coríntios, disse: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Aquele que está longe de Deus é um incrédulo. Aquele que está longe de Deus está imerso na incredulidade. Ele não acredita. O pecado leva a pessoa a não acreditar. As coisas erradas levam a pessoa a ter dúvida. O pecado trabalha assim na vida da pessoa. Quando o pecado está no coração da pessoa, a pessoa não acredita. Ela não crê no poder da palavra de Deus. Ela não crê na autoridade da palavra de Deus. Ela não crê que a palavra de Deus é a expressão da vontade de Deus entre nós. Ela não acredita. Ela banaliza. Por isso que o apóstolo Paulo está falando o Deus deste século. E como o Deus desse século tem trabalhado nos pensamentos para mudar o entendimento a respeito das Escrituras. Como o Deus desse século tem trabalhado para que o pensamento seja corrompido. Paulo fala ao povo, à igreja de Coríntios: presta atenção, vigia, toma cuidado com os teus pensamentos. Tome cuidado porque o Deus deste século está trabalhando nos pensamentos. Por isso que ele diz, o Deus desse século, ele cega o entendimento. Ele cega o entendimento. Para quê? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo do Deus desse século? Em cegar, em cauterizar o entendimento. Para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. A palavra de Deus é a luz de Deus brilhando neste mundo. A palavra de Deus é o brilho, é o reluzir de Deus neste mundo. A palavra de Deus, ela resplandece o Cristo ressuscitado. A palavra de Deus, aleluia, manifesta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz, este Jesus de Nazaré é a manifestação, é a imagem de Deus para com os homens. Então, meus queridos,
O diabo, este ser maligno, ele trabalha para cegar o entendimento. Ele trabalha para que as pessoas sejam incrédulas, não acreditem na palavra de Deus, duvidem da palavra de Deus. Não, eu duvido da palavra de Deus, eu não creio que a palavra de Deus está falando desta forma, eu não acredito que é desse jeito, eu penso diferente. Então, você vê que como trabalha o mal para que não resplandeça a luz do Evangelho, não resplandeça a glória de Cristo, não contemple a imagem de Deus. É isso que o diabo faz, este é o objetivo do diabo. O diabo trabalha para tirar a autoridade da palavra de Deus na consciência das pessoas. Olha, a palavra de Deus não tem autoridade sobre a sua vida. A palavra de Deus não é a vontade de Deus revelada aos homens. A palavra de Deus não é poderosa e não tem autoridade para te repreender. É isso que o diabo faz. Ele cauteriza o entendimento para que as pessoas não se submetam à palavra de Deus. Este mal influenciou a queda do homem e da mulher e continua influenciando as almas a se afastarem do Criador. Se você não crer na palavra de Deus, se você não crê na autoridade da palavra de Deus, o diabo está trabalhando na tua vida para que você permaneça afastado do Criador, para que você não permaneça na presença do Criador, para que a imagem moral, para que a imagem mental e espiritual de Deus não esteja em você, inserida em você. É por isso que Satanás trabalha para tirar a autoridade da palavra de Deus em sua vida, para que você não venha novamente ser revestido pela imagem mental, moral e espiritual do seu Criador. Porque ele sabe que a palavra de Deus e o Espírito Santo possuem o poder transformador na alma e no espírito do homem. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Senhor, nos livre deste agir do mal. Senhor, que nós venhamos a continuar crendo na Tua palavra. Senhor, que nós venhamos a continuar crendo na autoridade da Tua palavra, na veracidade da Tua palavra, Senhor. Senhor, que nós não venhamos a nos desviar, Senhor Deus, dos Teus ensinamentos, Senhor. Senhor, não permita que o mal, Senhor, venha, ó Senhor, me enganar em meus pensamentos, ó Deus, porque é nos pensamentos que o mal trabalha. É nos pensamentos que o mal vai trabalhar. Então, ele vai sussurrar: ó, não é bem assim não, não é desse jeito assim não. Ó, não é por aí não. Ô, meu amado, ô, minha querida, dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir ao esplendor do Evangelho da glória de Cristo. Deixa o Espírito Santo te conduzir, aleluia, à presença de Deus através das Sagradas Escrituras. Ainda assim, com todo este esforço maligno para afastar o homem e a mulher da presença de Deus, a luz de Deus ainda brilha forte neste mundo de trevas. Obrigado, ó Deus, por brilhar, por reluzir, Senhor, a sua glória, ó Deus, neste mundo de trevas. E o Senhor faz brilhar a sua luz através de Jesus, através das Sagradas Escrituras. A luz de Deus brilha neste mundo através de Jesus e através das Sagradas Escrituras. Essa Bíblia que você tem em mãos, meu querido, esta Bíblia que você lê, que você medita, que você estuda, ela tem o brilho de Deus, tem o fulgor de Deus. Através da Bíblia,
através de Jesus, Deus continua, aleluia, brilhando, reluzindo, se revelando à humanidade. Jesus, certa ocasião, disse acerca das Escrituras: são elas que testificam de mim. O Senhor está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus disse: olha, essa palavra que vocês estão lendo, esta palavra na qual vocês estão estudando, são elas que testificam de mim. Olha aí, observa aí, veja aí como elas falam de mim e como a palavra de Deus fala do nosso Salvador. Como a palavra de Deus fala de Jesus, como a palavra de Deus fala de Jesus, o libertador, aquele que transforma, aquele que faz milagres. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é que manifesta isso para o meu coração, para o seu coração, meu querido e minha querida. É a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: são elas que testificam de mim. As palavras, as sagradas escrituras testificam de mim. Na Epístola aos Hebreus, ainda está escrito: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Em outra tradução diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Você está ouvindo Deus falar com você? Você está ouvindo Deus falar com você agora? O Espírito Santo do Senhor está falando ao seu coração agora? Você está entendendo que o Espírito de Deus está falando com você neste exato momento? Dê crédito. Abrace. Diga: Deus, eu recebo esta palavra. Diga: Senhor, eu tomo posse desta palavra. Senhor, eu vou acreditar nas tuas sagradas escrituras. Senhor, eu vou confiar nas tuas sagradas escrituras. Senhor, eu vou acreditar que ela tem autoridade, Senhor, sobre a minha vida, ó Deus. Eu vou me submeter à sua vontade, a qual está, Senhor, nas sagradas escrituras. Se o Espírito Santo do Senhor está falando ao seu coração neste momento, obedeça, dê crédito, não endureça o seu coração. Porque quando você endurece o seu coração, você está dizendo não para Deus. Quando você rejeita esta palavra, você está dizendo não para Deus. Você está dizendo: Deus, eu quero continuar longe, Senhor. Eu não quero possuir, ó Deus, a imagem mental, moral e espiritual a qual o Senhor concedeu a Adão e Eva. Eu não quero, ó Deus. Eu não quero retornar, Senhor Deus, à sua presença. Eu quero continuar pecando. Eu quero continuar errando. Eu quero continuar no erro. Porque é isso que você está dizendo para Deus quando você não recebe esta palavra. Quando você endurece o seu coração para Deus, para aquilo que o Espírito Santo do Senhor está falando com você. Mas se você recebe esta palavra, se você recebe esta palavra no seu coração e você abraça ela com carinho, com amor e com fervor, você está dizendo: ó Senhor, eu quero estar do teu lado. Ah, Senhor, eu quero estar juntinho de ti. Senhor, onde está escrito? É aí? Ó Senhor, então eu vou obedecer. Senhor, se eu estou fazendo errado, não vou fazer mais, Senhor, porque eu quero estar juntinho de ti, Senhor. Ah, Senhor, eu quero andar na tua presença. Eu não quero entristecer o teu Espírito Santo, aquele que revela a nós a sua vontade, é aquele que potencializa o poder transformador e vivificador da sua palavra. Ó Senhor, eu recebo. Então, meu amado, minha querida, deixe essa palavra para o seu coração. Medite nela. Ore a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida para que coisas gloriosas, maravilhosas se façam presente em seu viver. Amém? Vamos orar?
Feche teus olhos, se liga aí com Deus, vamos falar com Deus, amém? Ó Senhor, maravilhoso Pai, obrigado, ó Deus, obrigado. Obrigado pela sua palavra, Senhor. A sua palavra é tão boa, ó Deus. Ela, Senhor, aquece o nosso coração, Senhor. Ela traz alegria e gozo à alma, ó Deus, a sua palavra. Porque ela, Senhor Deus, é potencializada pelo teu santo glorioso Espírito. Ó Espírito de Deus, continua falando aos nossos corações. Continuas, ó Espírito Santo de Deus, nos direcionando, nos guiando ao centro da vontade eterna. Continua, ó Espírito Santo, trabalhando em nossas vidas, Senhor, para que venhamos, Senhor, a possuir novamente o que perdemos. A imagem moral, ó Deus, a imagem espiritual e mental do nosso Criador. Senhor, nós queremos ter a mente de Cristo. Se é através de Cristo que eu me achego a Deus, Senhor, me dê a mente de Cristo. Me dê a fé de Jesus, Senhor, para que eu venha me aproximar cada vez mais de Ti, ó Deus. Senhor, se a Tua palavra diz que eu devo nascer de novo, que eu devo ser uma nova criatura, Senhor, trabalhe em minha vida, para que assim eu alcance esta graça. Oh, meu Deus, toma o Teu servo, toma a Tua serva, toma este nosso ouvinte da Sua palavra, receba-o diante de Ti. Se ele, neste momento, Deus, se coloca diante da Tua presença, dizendo: Deus, transforma a minha vida. Senhor, me aproxime de Ti, me receba como Teu Salvador, como Teu Libertador. Oh, Senhor, toca neste coração agora. Senhor, receba esta alma, receba este homem e esta mulher diante de Ti, ó Deus, e opera gloriosamente através do Teu Santo Espírito, através da Sua palavra, neste coração, ó Deus. Pai, assim eu oro, assim eu clamo por todos e abençoo a todos no poderoso, glorioso nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, graça e paz.